E a gente vai falar um pouquinho sobre a presença de Deus, né? Não importa de que religião é, né, Rafa? O importante é a conexão que a gente tem com Deus. Não importa evangélico, católico, apostólico, sei lá, um bandista. O importante é a gente falar sobre ele, né, Rafa? Falar sobre a presença dele na vida de todos nós, porque todos nós temos essa conexão maravilhosa, né? Então vamos lá, né? Na nossa caminhada evolutiva, né, qual que é o nosso objetivo? Aprender sobre o universo, aprender sobre a realidade do universo. E hoje, né, hoje, nesse momento presente, nós temos capacidade para entender que tudo é energia. A gente já falou sobre isso, e a gente tem essa capacidade de entender que tudo é energia. Mas vamos lá, né? Que tipo de energia que é essa? E a gente fala da seguinte maneira, que essa energia do universo, que cria tudo, né? Cria o universo, cria os espíritos, cria as pessoas, cria o ser humano, cria a natureza, vem de uma única fonte, né? Então essa energia que cria tudo, né? A gente dá o nome de Deus, né? Pode dar o nome de Criador, pode dar o nome de sabedoria, inteligência, o nome não importa. Por quê? Porque ele se faz, né, presente na realidade. E o que acontece, então, quando a gente entende isso? Né? Deus, né, ou a energia criadora, ou a fonte criadora de tudo, né, ele se faz presente no universo inteiro. A gente até costuma falar, né, que ele é onipresente, onisciente, onipotente. A gente escuta bastante isso. Então, na realidade, Deus é tudo que existe no universo. Essa energia que a gente tanto fala é tudo que existe no universo. E o que a gente começa a compreender disso? Deus, né, experienciando várias vidas. É assim mesmo que a gente tem que começar a entender. Deus experienciando várias vidas. Deus se fazendo natureza. Deus se fazendo os animais. Deus se mostrando nas pessoas. Deus se mostrando no universo inteiro. Mas aí o que acontece, né, com o ser humano? A gente consegue perceber isso? Né? A gente consegue perceber a presença de Deus nas coisas, no universo, e esse é o ponto-chave que a gente tem que começar a buscar. Por quê? Se a gente entende, quando a gente fala, a gente entende que ele é onipresente, ou seja, ele está presente em tudo. Onisciente, ele sabe tudo, e tudo é tudo. Né? Onipotente, pode tudo. Quando a gente fala a palavra tudo, é o universo inteiro, o universo infinito. É o E, todo, né? e esses entendimentos, essa expansão de consciência faz diferença na vida da gente. Porque vem muita resposta com isso. Né? Muitas respostas que a gente busca o tempo inteiro. Então, se a gente entende essa questão, né, que Deus está em tudo, ele é tudo, logo, né, ele é eu, ele é você, ele é o vizinho, ele é a natureza, né? Agora, como é que a gente vai expandir esse conhecimento? A gente tem que começar a sentir, que é o que a gente falou em todas as lives, e a gente vai continuar falando até as pessoas começar a entender isso. A gente tem que começar a sentir a presença de Deus na nossa vida. Mas qual que é a diferença de sentir
né, para o resto. Todo mundo pode, né, todo mundo pode, a gente vê por aí, falar de Deus, pode falar do Criador, a gente pode falar das palavras, dos ensinamentos, a gente pode falar de tudo isso, né? Agora, quando a gente sente, aí a coisa muda, porque aí a gente começa a entrar na mesma vibração de Deus. E um detalhe que a gente precisa esclarecer aqui, né? Eu sei que às vezes as pessoas não concordam, mas se a gente começar a sentir, né, esses esclarecimentos, a gente vai começar a compreender melhor. Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é um espírito evoluído, nosso irmão. Deus criou Jesus assim como criou nós também. Por que esclarecer isso faz diferença? Porque Deus é muito mais poderoso que Jesus. Essa é a realidade. Então a gente tem que começar a entender a verdade, a realidade do universo. Então, por que a gente precisa entender isso? Porque senão a gente vai ficar preso nas crenças que foram criadas, né? Que Jesus vai salvar, que Jesus vai não sei o quê, é o Salvador. As pessoas com uma crença dessa não conseguem evoluir por si só. Ficam presas, né? Presas a essas crenças, esperando que um dia Jesus vai voltar. Beleza, mas para que a gente ficar preso em crença se a gente tem o esclarecimento e o conhecimento de que Deus está presente na nossa vida? Acho que ele é, né, Rafa? Então a gente tem que começar a fazer o quê? Sentir. Sentir a presença de Deus na nossa vida, olhar para as coisas e buscar sentir a presença de Deus nas coisas. Sabe quem fazia isso? Jesus Cristo. Ele veio para ensinar nós a sentir a presença de Deus nas coisas. Ele veio ensinar o caminho, a verdade e a vida. Todo mundo pode ser o caminho, a verdade e a vida. Todos nós podemos ser. E todos nós temos que ser, porque esse é o nosso caminho evolutivo. É nessa conexão, é nessa presença de Deus que nós vamos conseguir evoluir, ser feliz, ser alegre. Ou seja, por que o sofrimento impera ainda nas pessoas? Porque a gente está longe de Deus. E aonde que a gente está longe de Deus? Na crença de esperar que um Salvador vai vir. Nas crenças de esperar que Deus está longe, que Deus está no céu. Então, essas crenças fazem com que a gente sofra. Por que o sofrimento impera no nosso planeta, na humanidade? Porque as pessoas estão longe de Deus. E como é que a gente vai colocar Deus nesse planeta? Ele não vai vir. Ele já está. Ele já é a presença todo momento. Onde é que está a diferença? Nós, seres humanos, vamos aprender a perceber a presença de Deus na nossa vida. A sentir, ele já está presente. Ele já está trabalhando na vida de todo mundo. Mas nós temos que perceber isso. Então, muitas das vezes, o que acontece? O ser humano, por crenças, paradigmas, dogmas, fica longe do Criador, né? Esperando que ele vai voltar de uma forma diferente, de uma forma especial, acabando com o sofrimento. Agora pare para pensar no seguinte. Muitas vezes, né, Rafa, ele se apresenta de várias formas para a gente, né? Às vezes
é de uma pessoa que você não gosta, às vezes é ele te testando para ver aonde está a sua evolução. Às vezes, de várias formas possíveis que a gente possa imaginar. Então, assim, é a gente estar atento, né, Rafa, às observações, sentir realmente a nossa energia, o nosso coração, olhar para algumas situações que às vezes nos aborrecem, né? Isso também pode ser uma forma dele se apresentar. Então, assim, é a gente ter essa consciência, é a gente estar preparado para olhar a tudo à nossa volta, não só as coisas boas. Claro que a tendência da gente é sempre olhar as coisas boas, a gente levar o que é bom para os outros, mas a gente está atento também para aquelas coisinhas que muitas vezes não nos agrada, né, Rafa? Porque ali também ele tem algo para nos dizer. E a gente precisa estar nessa presença, porque quando a gente sente a presença dele, a gente também consegue ter compaixão daquele que muitas vezes está nos fazendo algo para nos prejudicar. A gente consegue ter clareza do que ele realmente está querendo de nós, qual é a nossa evolução. Dentro de nós, nós vamos agir ou reagir. Nós estamos no amor, numa raiva, no ódio. Então, assim, é uma forma de testar a gente, né, Rafa? Paciência, muitas vezes vem algo para tirar a sua paciência, para te tirar do eixo. A gente precisa estar presente, porque quando a gente está presente e a gente sabe que ele está ao nosso entorno o tempo inteiro, a gente também precisa ter essa consciência. O que que isso está tentando me mostrar? O que que isso está trazendo para mim? É algo que eu preciso analisar, que eu preciso sentir e trazer isso para dentro de mim como uma observação da presença dele nos mostrando algo, seja para reagir, seja para a gente tomar uma ação, a gente tomar uma atitude diante daquilo, às vezes algo até que a gente não gosta, mas que a gente, lá no fundinho, a gente sabe qual é o caminho certo que a gente precisa tomar. Muitas vezes é um perdão que você não quer dar, não quer receber. Então, tudo isso tem ele presente, trazendo para nós essa realidade, para sentirmos, para percebermos o quanto podemos evoluir dentro dessas situações, pequenas situações do nosso dia a dia. Às vezes a falta de paciência que você não tem com a pessoa, a paciência que você não tem, é ele mostrando que você precisa trabalhar isso, a gente precisa trabalhar isso. E transformando, né, Rafa, essas pequenas coisinhas do nosso dia a dia e sentindo essa presença. Nós, né, tentamos explicar as coisas, mas tem coisas que não têm explicação. Por que não tem explicação? Como é que o ser humano vai evoluir? Ou seja, aprender, né, as lições do universo. Vivenciando as coisas. Então, muitas das vezes o que a gente passa de dor e sofrimento para nós, na realidade do nosso espírito, é uma vivência, é um aprendizado. Né? Então, é aquela história. Como é que você tem conhecimento do que é uma dor se você não passou por aquilo? Não tem como você saber. Então, a gente tem que experienciar as coisas. E no universo, né, na nossa caminhada evolutiva, nós temos que experienciar de tudo. De tudo. Só que tem um detalhe aí que as pessoas estão deixando passar despercebido. O que é? A presença de Deus na nossa vida. Por quê? Porque com a presença de Deus na nossa vida, né, esse sofrimento,
né, esses aprendizados, eles ganham outra dimensão, né? Eles ganham leveza, sabe? Eles ganham momentos diferentes, porque a gente aprende, é uma vez só, né? Quando a gente tem Deus na nossa vida, a gente aprende uma vez só. Porque senão a gente vai ficar repetindo as vivências até que a gente aprenda. Então a gente entender, buscar, né, essa vivência de sentir a presença dessa energia na vida, nas coisas, faz muita diferença. Porque tudo que a gente precisa saber está dentro de nós. E o que acontece? Nós externamos o que tem dentro para fora. A gente já falou isso, né? E a gente vai falar até as pessoas entenderem, sentirem, né? Tudo que a gente precisa está dentro. Basta que a gente comece a perceber, estar presente para entender o que está acontecendo lá fora. Então, muitas das vezes, o que acontece lá fora que a gente não gosta é o que a gente tem dentro. Ou é para a gente mudar, que é o que a Sol falou, ou é para a gente transformar o que a gente tem dentro, ou é para a gente aprender alguma coisa e passar para a próxima fase. É isso que a gente tem que entender. Aprendeu, próxima fase. Ou seja, próxima etapa da nossa evolução. Se a gente realmente aprendeu, transformou a energia, vivenciou, né, vivenciou aquilo que precisa ser vivenciado, vem coisas novas por aí. Mas aí a gente precisa se abrir para as coisas novas também, né? Aceitar. Porque o universo é coisas novas o tempo inteiro. Então, mas qual que é a grande sacada, né? Para a gente acabar com o sofrimento, para a gente acabar com essa dor, com essas misérias todas. Vivenciar o que a gente tem que vivenciar na presença dessa energia. Né? E essa energia, o que ela é? Amor, né? Perdão, ajuda, servir. A gente tem que aprender a servir os outros. Então a gente tem que pensar da seguinte maneira: como Deus pensa? A gente tem que esse é um questionamento de sabedoria. Como Deus pensa? Como Deus age? Como Deus trabalha? Como Deus realiza suas obras? Se a gente fazer esses questionamentos sentindo, ao detalhe, sentindo com sinceridade, com verdade, verdade de nós mesmos, para nós mesmos, as respostas vêm. E vem bem clara para a gente. Muitas das vezes a gente não quer ver. Né? Muitas vezes a gente não quer ver, muitas das vezes a gente finge que não vê, mas lá no fundo a gente sabe o que tem que ser feito, sabe o que precisa fazer, o que precisa vivenciar, o que precisa passar, né, na nossa nosso coração, vida, a nossa para a gente alma está aprender. sempre sinalizando, né, Rafa? A verdade é essa, que o nosso coração, a nossa alma está sempre sinalizando. E a gente, de alguma forma, a gente sabe quando isso acontece. Então, é uma decisão que a gente toma, né, da forma de enxergar isso tudo, de olhar para a imensidão da nossa vida, o nosso entorno, e a gente transformar isso, né? E essa transformação, antes de tudo, é dentro da gente. A gente vivencia isso dentro, o mundo fora, ele se torna diferente, porque a gente mudou dentro. A gente deixou aquelas resistências de achar que tudo é dificuldade, que tudo é ruim, que tudo é para o nosso mal. A gente transforma isso, você consegue ver aquilo como um obstáculo maior para você ir além, é um passo maior, é um aprendizado maior que a gente precisa. E dentro dessa evolução,
vai vindo algo tão gostoso, a gente começa a sentir, e essa presença, ela é sempre muito forte, e não tem como a gente ficar explicando, ó, você vai sentir isso, você vai sentir aquilo. Então, assim, hoje, eu estou falando por mim, muito das minhas postagens, às vezes, eu estou num momento muito presente, e é maravilhoso. E muitas vezes eu deixo de falar, porque a gente só quer apreciar aquilo, seja um movimento, seja um animal, seja a natureza, seja o que for. Aquilo tudo encanta a gente e traz um. Às vezes as pessoas acreditam que a pessoa é nostálgica. Não é nostálgica, é uma presença magnífica e a gente sente, é um calor no peito, é algo que parece que faz a gente sair do chão. E ele está ali o tempo inteiro se apresentando. A gente precisa querer ver, a gente precisa querer sentir, a gente precisa querer se permitir a essa conexão, porque quando você se permite essa conexão, tudo fala, tudo se comunica. Você consegue atingir um nível maior do que você é. Você vai além do que você é. Você ultrapassa essa barreira do ser humano. Você ultrapassa a mente, você vai além. Você sai desse globo que tem na frente da gente, que a gente costuma trazer para a mente, você pensa, você fica... Não, você sai daquilo, você vai para uma outra... É como se você fosse para uma outra dimensão, essa é a realidade. E Deus tem um jeito de trazer você dentro daquela energia e fazer você perceber o que você precisa naquele momento. Ele te dá o que você precisa, o que você busca. E muitas vezes você nem está buscando nada. Você simplesmente tira um momentinho ali para você, mas aquilo tudo fala mais do que você busca ou do que você queria. Você está no momento de contemplação. E esse momento de contemplação te traz informações, te traz respostas, te traz coisas de uma realidade que você está hoje, mas de uma forma diferente de sentir. É aquilo que a gente fala, né? Vem a leveza. Você deixa de sair, você sai daquele modo de achar que tudo é para te prejudicar, você acha que tudo é para te causar algum dano ou uma perda, alguma coisa. Não, a gente consegue enxergar isso diferente. A gente vê isso diferente, a gente sente isso diferente, porque a gente está presente, que quando a gente está presente, não tem dúvida, você sabe o que está acontecendo. E qual a realidade, o caminho que você precisa se direcionar dentro daquela energia. O que você está recebendo, aquela presença, ela é muito forte. Então, assim, não tem uma receita pronta. A única coisa que eu falo quando a gente quer realmente se conectar com Deus é a gente permitir, dar permissão para Ele, para acessar tudo que é Ele, tudo que é dele, tudo que é para Ele. É o nosso coração, é a nossa alma. E quando eu falo assim, eu estou falando por mim, tá? E quando você entra nessa de eu quero acessar isso, você entrega seu coração naquela energia, você entrega a sua alma naquela energia de sentir realmente. É como se você desse um mergulho. Mergulho profundo, é no vento, é na flor, é uma paisagem que você vê, é o sorriso de uma criança, é tudo que se apresenta para você. Você consegue atingir a profundidade de Deus no outro ser humano. Então, assim, ele se apresenta. E de uma forma tão generosa que muitas vezes a gente se emociona. A gente sente algo diferente. E aquele calor no peito que fala, nossa, e
algo tão maravilhoso que você falou, eu vou explodir, porque a energia é muito boa, é muito forte. Quando você faz essa contemplação de sentir, é o cheiro, é o vento, é tudo, é tudo. Às vezes uma pessoa que você nem conhece está passando na rua, mas você está naquela energia, você quer abraçar a pessoa, você quer dizer algo maravilhoso para aquela pessoa, você só quer transmitir aquilo que você está sentindo. Então, assim, é a gente se permitir, a gente precisa se permitir. E olhar para ele, para toda essa energia, para tudo que está aí, porque tudo é a presença. E a gente querer acessar isso, e acessar de corpo, alma, coração, esquecer às vezes as picuinhas, as coisinhas bobas, porque nós como seres humanos, a gente tem mania de criar problemas, a gente tem mania de criar situações onde não tem. Aonde não tem. E ele mostra pra gente o tempo inteiro qual que é a realidade da vida, qual que é a realidade da nossa alma, entendeu? Porque a nossa alma grita. Não, uma coisa que eu acredito assim, que todo mundo tem isso dentro de si, só que não se permite. E quando a gente se permite fazer isso, a gente acessa, a gente se conecta, a gente encontra o que a gente precisa. E é como se a gente curasse a nossa alma. É como se a gente arrancasse a casca de uma ferida e ali dentro daquilo ali é como se fosse uma pluma, sabe? Você passa aquilo ali e junto com aquela pluma vem algo maravilhoso que é a graça de você perceber o que você percebe. E isso todo mundo pode acessar, todos nós podemos acessar. Cada um tem o seu jeito específico, cada um, a natureza é tão perfeita, Deus é tão perfeito que ele sempre dá um jeito de cada um acessar o que precisa, do jeito que precisa, da forma que precisa. E não importa, porque eu não vi desse jeito, não importa, você se conecta com ele, o importante é essa conexão, não importa a forma, é você se entregar para essa energia e deixar ele tocar o coração, ele tocar a alma, porque quando a gente se permite isso, a gente também se permite vivenciar. Muitas vezes a gente gostaria de pôr em palavras o significado, ter uma palavra específica para dizer, mas hoje, assim, para mim, não sei para o Rafa, a palavra é plenitude, leveza e amor. É o que a gente consegue sentir, que a gente consegue perceber. Alegria, felicidade, são coisas assim, muito juntas, muito uma coisa só. Porque é o que a gente sente nesses momentos que a gente se conecta realmente com ele, a gente sente essa presença. É uma força gigantesca. E a gente só precisa querer fazer isso. E a gente se permitir aquele tempinho que muitas vezes a gente diz que não tem. E uma coisa muito bacana, sabe, que eu sempre ouvi. Ele, quando diz para você, ele toca seu coração, que ele quer se mostrar para você, larga o que está fazendo. Larga o que está fazendo. Não tem nada mais importante do que a gente sentir essa presença. É a gente se permitir, é você priorizar esse momento que a gente precisa ter. É você sentir, você se deixar levar por esse momento mesmo, essa energia fantástica que rola. E você falar, eu estou aqui, eu estou pronta e eu quero receber. E não tem nada que impeça, se você está ali entregue de coração,
de corpo e alma. Esquece, tira pensamento, entendeu? Tira a mente do jogo. Só se permite sentir a energia. E ele vai se apresentar para qualquer pessoa que esteja disposto. Isso não tem como não acontecer, mas a gente precisa, né, Rafa, às vezes as pessoas falam, porque tenho vergonha dessas coisas, isso, aquilo, outro, que isso parece bobeira. Não é bobeira, porque quando a gente recebe essa energia, esse chamado, porque a gente recebe o chamado, olha, eu quero atenção agora, né? Eu preciso me apresentar. Não tem por que você falar, não quero. É você se permitir, falar, não, esse momento agora eu vou tirar para mim, me interiorizar, para me olhar para Deus de forma amorosa, agradecida. E tudo mais que a gente puder fazer de agradecimento, de amor, de retribuição, receber um sorriso, sabe, é você retribuir, é você se conectar com aquilo, tudo que te leva para ele. E estar presente, porque a presença é fundamental, né, Rafa? É a gente estar presente naquele momento. Se você tirou aquele momentinho para você se conectar, então tira aquele momento para você se conectar com ele, porque tudo é tudo que precisa, é a gente querer fazer de alguns momentos do nosso dia o melhor momento da nossa vida. Porque eu falo porque para mim está sendo assim. Depois que veio as observações, que você começa a olhar, que você começa a sentir, ele te entrega. E você torna isso um hábito de você fazer isso, seu dia a dia, não importa se é dia, se é noite, mas se você tira um tempinho para aquilo, e muitas vezes você fala, eu vou fazer tal hora, mas não, de repente você é tocado assim, não, você vai fazer isso agora. Ah, mas eu não queria porque eu estou fazendo tal coisa, né? Você sente, são coisas que a gente sente. Quando a gente sente essas coisas, a gente não tem que falar não agora. É a hora que ele quer, aquela hora, e a gente precisa. Se ele te deu algo que te chamou a atenção, que te tirou do que você estava, da concentração que você estava, ali no automático, você sai, vai para fora, senta debaixo de um pé de árvore, se tiver que sentar, se tiver que entrar no quarto, entra no quarto, se conecta. Porque a hora que ele toca no seu coração, que ele dá aquele calorzinho, não é agora. Larga o que estiver fazendo, solta e encontra, é o que a gente precisa, só o que a gente precisa. É a gente ter esse momento de qualidade. Eu acredito que se torna um momento até de cura para nós mesmos, né, Rafa? A gente acaba trazendo essa cura da nossa própria alma dentro de tudo isso. A gente transforma muita coisa em nós mesmos. Diante de tudo isso, existe uma diferença bem grande, né? Por exemplo, numa pessoa, tá, que respira num automático, respira por respirar, porque está, né, respirando ali normal, natural. Existe diferença numa pessoa que respira sentindo a presença. É nesse ponto que a gente, sabe, num exemplo assim que a gente consegue entender isso. Quando você para respirar e sente a presença dessa energia na tua própria respiração, no ar que você respira, a diferença é gigantesca da qualidade das coisas
que acontece na tua vida. Por quê? Porque a gente consegue transformar a energia. Transformar, a gente tem esse poder. Ele nos deu esse poder. Né? Então, quando a gente respira naturalmente, automaticamente, sem prestar atenção, a gente vai continuar, né? Suprindo as nossas necessidades, né? A respirar o ar da vida, enfim, toda essa questão que a gente conhece. Mas quando a gente coloca a presença da energia nas coisas, ela muda. Por quê? Porque a gente muda a vibração das coisas. Né? A gente começa a dar qualidade nas energias. Então, por exemplo, quando a gente respira, né, prestando atenção, acreditando que aquele ar que você está colocando dentro dos seus pulmões vai te fazer bem, né, vai te energizar, vai te motivar, pode ter certeza que é isso mesmo que vai acontecer. Porque a gente tem esse poder, né? A gente tem esse poder de transformar as energias, por mais que a gente não esteja vendo, né? Por mais que a gente não esteja vendo, mas o que que a gente faz? A gente sente, a gente tem que aprender a sentir. Saiu, né? Tem até pesquisas dentro disso. Saiu até um filme que chama-se Quem Somos Nós? É um documentário sobre exatamente isso que a gente está falando. E dentro do próprio filme, né, mas acho que a gente consegue achar no YouTube da vida aí, uma pesquisa com água. Com água. Um pesquisador, se eu não me engano, ele é japonês. E o que, que ele fez? A água, né, quando a gente coloca no microscópio, né, ela tem formas geométricas. Formas geométricas. E esse pesquisador, ele pegou, né, 3 copos de água lá, e qual que era a questão da pesquisa? Quando a pessoa ia beber a água, né, qual era o sentimento que ela tinha sobre aquela água? E qual foi o resultado disso? Então, por exemplo, assim, o copo com água, que a pessoa sentia raiva, né, ela teve uma forma geométrica diferente. O copo de água que a pessoa sentia gratidão tinha outra forma geométrica. Né? As partículas da água tinham outras formas geométricas dentro do microscópio. Né? Dentro do microscópio. A pessoa que bebia água sentindo amor, as formas geométricas das partículas da água eram outras. O que, que ele provou com isso? Nós temos o poder de transformar as coisas no que a gente sente, no que a gente vibra. Então, quando uma pessoa, né, já está para baixo, sentindo tristeza, sentindo melancolia, o que, que ela faz? Ela emana aquela energia para tudo quanto é lado. E pega em tudo quanto é lado do que ela está fazendo. São energias, são transformações, são vibrações. Então, o que, que acontece? Por isso que a gente fala que às vezes é muito difícil esperar a ajuda vir de fora. Né? Claro que vai ter auxílio, mas é a pessoa que tem que, vamos dizer assim, se transformar. Né? Quando a pessoa se transforma, ela transforma o seu entorno. Então, quando ela muda a sua motivação, quando ela muda a sua autoestima, ela consegue sair de qualquer situação que ela se encontra. O que, que acontece muitas vezes que as pessoas não podem, né? Não conseguem fazer? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Né? Sentir as energias, sentir a vibração da vida, sentir a presença do Criador, dá o nome que quiser, mas é uma energia. É a
energia que se transforma em tudo, essa energia que vibra, né? Essa energia que dá vida à própria vida. Então, quanto mais perto a gente tiver da vida, né, dessa energia, mais coisas que a gente acha, né, considera coisas boas, vai se transformar na nossa presença. Porque nós somos, né, os criadores da nossa realidade, da realidade da nossa vida. E se a gente consegue colocar a presença de Deus na nossa vida, olha o tamanho da transformação que a gente consegue obter. Amor em abundância, prosperidade, alegria, felicidade, porque Deus, o Criador, é isso. Se não fosse assim, ele não era o que a gente falou no começo, onipresente, onipotente, onisciente. Ele só é onipresente, onipotente, onisciente porque ele só ama. Ele é alegria pura. Então, quando a gente fala assim, para você criar a sua realidade, você tem que mudar a sua vibração, é por causa disso. Experimentem, experienciem, vivenciem isso. Quando você está alegre, mas alegre de verdade, as coisas não começam a se encaixar de um jeito fantástico. Tudo dá certo. Sabe aquele momento que tudo dá certo? Por quê? Vibração. Vibração. Então, quanto mais próximo a gente estiver do Criador, mais essas harmonias de tudo dar certo vai se transformar na nossa vida. Porque o universo é assim. Vamos falar aqui da questão do problema. Qual que é o problema? O problema é que a gente está longe dessa vibração. Por questão de crença, por questão de faltar conhecimento, por questões de autossabotagem, enfim, inúmeras questões, né, que a gente precisa se resolver, que a gente precisa transformar dentro da gente para chegar próximo da vibração da presença de Deus, para que a nossa vida se transforme em harmonia. Ou no dito popular, que tudo comece a dar certo. Então é tudo uma questão de vibração. O que a gente vibra? Onde é que a gente está apoiando o nosso foco? Onde é que a gente está percebendo, né, a nossa energia? Onde é que nós estamos colocando a nossa energia? O que a gente está buscando? Porque dentro do que a gente está trazendo, vamos pensar da seguinte maneira. Bom, já foi ensinado também, né? Primeiro o reino de Deus, né? Primeiro o reino de Deus e depois tudo será dado de acréscimo. Então essa loucura que a gente busca, desenfreada de bens materiais, questões, né, materiais, comida, emprego, trabalho, ou enfim, tudo que é material, a gente fica correndo atrás disso se a gente parar um pouquinho, né, e começar a entender como é que tudo isso funciona, essas coisas vêm de acréscimo. Quando a gente encontra o reino de Deus. O que é encontrar o reino de Deus? Sentir a presença dele. Chegar próximo às vibrações dele. Quando a E onde é esse reino, né, Rafa? Somos nós. Somos nós mesmos. Né? Então, quando a gente conseguir perceber isso, né, sentir, acreditar nisso, o resto se resolve por si só. Por quê? Porque é da vontade de Deus que nós, né, seres humanos, né, filhos dele, criaturas dele, sejamos felizes, sejamos alegres, prósperos, né, abundantes nas coisas. Para Deus não tem problema nenhum a gente ser milionário, rico, transbordar as coisas, não tem problema nenhum. A grande questão está em como a gente consegue isso. Né? A gente não precisa sofrer tanto para ter as coisas. O que a gente precisa fazer?
se aproximar dele. Se aproximar dele, das vibrações dele, do amor, da alegria, da felicidade, da prosperidade. Porque tudo é questão de vibração, do que a gente acredita. Então a gente tem esse poder transformador. Todos têm. E a gente tem que colocar em prática. Porque o outro não pode fazer por mim. Ele pode me ajudar. Né? Ele pode me ajudar, ele pode estar comigo, ele pode me auxiliar, ele pode passar conhecimento, mas aquela história de arregaçar as mangas e botar a mão na massa é cada um por si. A gente tem que caminhar com as próprias pernas. Essa é a realidade. Por quê? Porque a gente tem que ter merecimento. A gente tem que ter esse merecimento da conquista, da nossa própria evolução. Então a gente tem que ter essa superação, essas motivações de nós mesmos temos que evoluir pelas nossas próprias pernas. Né? Então a gente tem que começar a quebrar também essas crenças do não merecimento. Tem pessoas que acham que não merece. A gente tem que começar a quebrar isso. Todos merecem. Deus é abundante para todos. Todos merecem amor, todos merecem prosperidade, todos merecem alegria, todos merecem a felicidade. Todos merecem saúde, todos. Então a gente tem que aprender que o merecimento é um sentimento que a gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar. Né? Aceitar esse merecimento de ser abundante, de ser amoroso, de amar e ser amado. A gente merece, todos nós merecemos isso. Então, muitas das vezes as pessoas têm essa falsa crença do não merecimento, e isso atrapalha bastante, né? Porque é uma energia, é uma vibração, né? Que impede as pessoas de chegar perto de Deus. Olha que loucura. Chegar perto de Deus, mas Ele está dentro de nós, só esperando de braços abertos que a gente se permita, né? Que a gente se permita esse encontro, se permita esta conexão, que nós se permita essa conexão da presença de Deus na nossa vida. Porque Ele não força. A gente já falou isso, né? O amor não é forçado. O amor não força as coisas. Deus não vai forçar. Nem ele força. Deus tem paciência, Ele vai esperar até nós permitir isso. Então, o sofrimento que nós causamos para nós mesmos, de não querer, de não permitir a presença de Deus na nossa vida, é nós mesmos que causamos esse sofrimento. E aí a gente vai sofrendo, 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 até entender que precisamos permitir que Deus haja na nossa vida. É isso? É isso. Muito bem. Fechou? Então? Fechou. Pronto. Da minha parte, fechou. Para mim também. Então é isso, gente. Uma ótima noite. Obrigado pela presença. E se Deus quiser, amanhã a gente está de volta, né, Rafa? É isso aí. Obrigado, Vamos gente. recuperar o tempo perdido, né? É isso aí. Muito obrigado pela presença. Uma boa noite, uma ótima semana. Valeu. Até a próxima. É isso aí, gente. Um ótimo finalzinho de noite de domingo para todos, tá? Ficam com Deus. E até já já a gente está aí de novo. Amanhã. Valeu. Boa noite.